Boa tarde. Vamos continuar com a nossa parte de automação e é uma coisa rápida, mas que é extremamente relevante quando nós estamos fazendo a instalação de uma casa, tá? Isso é a coisa mais simplória que tem quando você vai utilizar algum sistema automático na casa. No caso aqui, seria somente o controle automático para abertura e fechamento de um portão acionado por motor elétrico. Quase ninguém fala a respeito disso. Por quê? Porque quando você compra um motor para fazer com que haja uma automação na abertura e no fechamento do seu portão, no próprio motor já vem incluso o manual de instruções, tá? Vem dizendo qual a potência do motor, vem dizendo qual a corrente de funcionamento do motor, vem dizendo qual a tensão que é exigida para funcionamento deste motor, tá? Qual a frequência desse motor, e também vem junto o controle remoto para você poder acionar esse motor. Isso faz com que você tenha agilidade para abrir e segurança para abrir e fechar a sua porta, o seu portão, e também te dá uma maior funcionabilidade, que você não precisa estar saindo do carro para acionar, nem tampouco você precisa, se você precisar, você de dentro de casa você consegue abrir ou fechar o seu portão também. Mas vamos à parte intrínseca da coisa. Se vocês prestarem atenção, eu tenho aqui uma ilustração um tanto quanto simplória, onde aparece o portão com as rodas em cima de um trilho, e eu tenho, se vocês repararem, uma cremalheira que vai no portão e vai até o final do muro, tá? Até o final do vão de abertura do portão. Ou seja, essa cremalheira ela não deve aparecer aqui. Isso aqui é um erro. Quando você for acionar esse portão para fechar este vão, o portão está aqui, aqui eu tenho a projeção do muro, tá? E aqui o vão aberto. Então, se eu quiser fechar este portão, bastará tão somente eu apertar o meu controle remoto, o botão de fechar, tá? Apertar o botão de fechar, o portão passeará aqui. Esse motor vai ter um eixo giratório, tá? Com uma engrenagem que vai fazer com que essa cremalheira leve o portão até a posição para fechar o vão. Feito isso, aí poxa, mas aí isso é uma coisa bastante simples, né? Sim, mas só que requer alguns detalhes. Por exemplo, você tem que ter, toda vez que você vai fazer a instalação de um portão desse, você tem que levar em consideração que esse piso onde você tem o trilho, melhor dizendo, onde o portão passeia, ele tem que estar alinhado, não pode ter sujeira, tá? Para poder pegar, para o portão poder deslizar ou as rodas correrem sobre ele. E também você tem que ter essa tua engrenagem de comando, tá? Livre para poder funcionar. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, um dente dessa engrenagem partido, eu aciono o portão,
para fechar. Isso aqui vai andar até daqui para cá. Quando chegar nesse ponto aqui onde está com problema na cremalheira, quando chegar aqui, rodando a engrenagem não vai passar desse lado para esse. Então, quando chegar nesse ponto, o portão parará e não vai fechar o vão. Então, nós temos que ter sempre e nos lembrarmos que isso aqui tem que estar inteiro, tá? Tem que estar a cremalheira, tá? Que é constituída de dentes desta forma. Ela não pode ter falha. Com uma falha dessa aqui, o portão vai parar, porque a engrenagem não vai pegar aquele lado para cá, então o portão vai parar numa determinada posição, mais ou menos aqui. Tá? Então, nós temos que saber que esta cremalheira, junto com o portão, são as principais partes que tem. Por quê? Porque até o dimensionamento deste motor é feito em cima do peso do portão, tá? do tamanho do vão, e principalmente em termos de você saber que esse motor, o rendimento desse motor vai depender muito daquilo que eu falei, ou seja, do prumo do nosso sistema. O chão tem que estar alinhado. Por quê? Porque você não pode colocar um motor desse num local onde o piso esteja assim. Porque se o piso for irregular, ou seja, se não estiver no nível, você vai forçar esse motor, ocasionando a queima dele, tá? Ou ele queimará, ou ele não terá força suficiente para fazer com que esse portão vá até, consiga ir até o final para poder fechar o vão, tá? Aí as pessoas dizem assim: poxa, mas isso aí é muito simples. Realmente, é bastante simples? É simples para quem faz a instalação, mas vocês precisam saber que o princípio de funcionamento dele é somente esse. É somente uma engrenagem rotativa que vai fazer, quando rodar para cá, vai fazer com que o portão passeie para cá. E quando rodar para lá, vai fazer com que o portão vá para o outro lado. Só isso. Uma coisa simples, suficiente para você poder pegar e fazer o acionamento. Principalmente com o acionamento com o seu acionador, o seu controle remoto, que vai fazer com que haja a abertura ou fechamento deste vão, tá? Do portão. Muito bom. Quando você tem um controle remoto, isso é um controle eletrônico, tá? Nós não vamos nos aprofundar no funcionamento do controle eletrônico. Por quê? Porque não faz parte da nossa alçada aqui, tá? Nós sabemos que é apenas um controle eletrônico, tá? Comandado por esse motor. Ele vai funcionar porque ele tem uma anteninha, tá? Que fica ligado no circuito eletrônico dele, que recebe informação desse controle, tá? Para poder pegar, e quando você aciona a abertura, ele vai para lá. Quando aciona o fechamento, ele vem para cá, tá? Mas isso comandado pelo seu controle remoto em cima da antena que existe no motor, tá? E esse controle quase que invariavelmente é composto daquele circuito eletrônico e uma pilha, geralmente são duas pilhas palito que fazem o comando, ou seja, que dão a alimentação nesse controle para que ele faça a função dele,
que é para poder mandar sinal para o motor. E uma vez que essas duas pilhas, geralmente são pilhas de 1,5 volts, então são duas pilhas, geralmente são 3 volts. Se você tiver um decréscimo na tensão dessas duas pilhas, você não vai conseguir fazer ele comandar o motor. Alguém vai dizer assim: poxa, eu estou tentando comandar e não estou conseguindo. Mas por quê? Porque as suas pilhas já estão com a carga baixa e ocasionando o não acionamento do motor. Uma vez trocadas essas pilhas por pilhas novas, ele funcionará naturalmente sem problema, a não ser que haja problema ou no circuito eletrônico do motor, o circuitinho que tem aqui dentro, ou no próprio circuitinho do seu controle remoto. Mas isso já não é parte da sua alçada. Você vai ter que recorrer a um técnico de eletrônica que conheça o controle automático de portões para poder pegar e executar isso. Mas com facilidade nós encontramos serviços de atendimento para esse tipo de manutenção, tá? Por quê? Porque certamente o instalador que fez a instalação deste motor, ele vai ser chamado. Uma vez comprovado que a alimentação elétrica do motor está condizente, ou seja, se o motor for de 220, já estará o 220, se o motor for de 127, estará o 127, uma vez estando dentro dos parâmetros que são necessários para acionamento, você vai passar a informação para o contratante, que por conseguinte vai chamar o sistema de atendimento que tem, que geralmente tem uma garantia e uma assistência técnica, por assim dizer, de todos os motores desse tipo, fazendo com que ele tenha o problema dele resolvido. Agora, o interessante para nós é sabermos que esse motor é comandado por esse controle remoto, tá? O controle geralmente é uma coisa pequena, que é para poder ser módico. Você pode colocar, geralmente as pessoas têm ele preso no teto, na entrada, no carro, para quando você vai sair de carro. Se você vai entrar de carro. Então o controle remoto quase que invariavelmente fica dentro do carro. Ou seja, a pessoa entrou no carro, acionou o controle, abriu, saiu, acionou o controle, fechou e vai fazer o que tiver de fazer. Quando voltar, a mesma coisa, só que de forma inversa. Abriu, entrou, acionou, fechou. Isso é o mais fácil que tem, desde que você tenha essas facilidades. Isso aqui é nivelado, tá? As rodas girando livremente e a rodana estando em bom estado, o seu motor estando em bom estado. Isso vai fazer com que você tenha facilidade nisso, mas a automação desse controle, desse tipo de serviço, é tão somente um controle remoto e um motor para poder fazer o acionamento da cremalheira. Só isso, mais nada além disso. E vocês, uma vez feito isso, o importante para vocês que estão aprendendo a instalar é tão somente saber que esses motores dependem exatamente, por exemplo, você vai ver na placa do motor qual a tensão, 220 ou 127, tá? Vocês vão ver a potência do motor, porque a potência vai depender do peso, tá? A potência do motor vai depender do peso da estrutura que ele vai ter que fazer funcionar, que é o caso, o conjunto do motor, tá? E também do bom estado dessa cremalheira,
que é para que você possa ter um bom funcionamento quando o motor passear, fechando ou abrindo o vão do muro, tá? Isso é difícil? Não, mas muitas pessoas não sabem que esse tipo de serviço é necessário, hoje em dia faz-se necessário, por quê? Porque até por uma questão de segurança, você tem facilidade de abrir e fechar o portão sem você precisar sair do seu carro, tá? E a velocidade de abertura e fechamento do portão vai depender daquele circuitinho que tem dentro, o circuito de comando que tem na própria caixa do motor, tá? Então, recapitulando, o que é necessário para que você faça a automação do seu portão? Primeiro, alimentação, 127 ou 220 volts, tá? Você vai precisar da corrente nominal, e você vai precisar também da potência do motor. Feito isso, você vai ter os dados necessários e também da frequência do motor. Uma vez que ele tem um acionamento por controle remoto, ele vai depender muito da frequência do motor também. Então, você tendo esses dados, e certamente quando compra o motor, você já tem o conhecimento desses dados, o que você vai fazer? Você vai disponibilizar um circuito exclusivo para alimentar o motor, tá? Esse circuito, obviamente, vai ser um circuito composto de fio, geralmente é 2,5, tá? Fase, neutro e terra, e você tem, além dessa fase neutro e terra, você vai ter um disjuntor próprio no quadro para alimentar esse circuito, que uma vez instalado, dificilmente vai acarretar problema desde que tenha uma manutenção periódica para esse tipo de sistema, tá? Isso é nada mais nada menos que geralmente você faz uma limpeza dessa cremalheira, tá? E do trilho onde o portão vai correr, tá? Geralmente de 6 em 6 meses você fazendo uma limpeza, você vai ter uma conservação bastante grande do seu sistema, tá? E lembrando sempre que o seu controle remoto tem que estar com as pilhas em bom estado de conservação e também não ter sujeira nesse controle. Por quê? Porque a sujeira é um dos fatores que fazem que haja falha no controle, tá? Mas uma vez que ele é hermeticamente fechado e você mantendo a tensão, vendo se a tensão dessas pilhas está coerente, você não vai ter problema nenhum quanto a esse tipo de funcionamento, tá? E outra coisa, principalmente quando você tiver esse tipo de serviço, você precisa sempre observar que
o trilho onde o portão passeia esteja sempre desobstruído. Por quê? Porque às vezes uma pedra não vai deixar com que isso aqui ande. E se isso aqui prender, o motor vai ser forçado e poderá ocasionar queima. Por isso é necessário que você faça sempre observação se esse trilho está desobstruído. Se você não tem nada, se não tem pedra, se não tem alguma coisa que possa prender as rodas quando elas têm que rodar em cima desse trilho, tá? Isso não é grande problema. Por quê? Porque se você tiver essas informações, você não vai ter problema com a automação do seu portão, tá? E nós não temos nada além disso para poder pegar e passar a respeito de informação de controle remoto, tá? Isso e mais aquela informação de sempre. Se você estiver fora de casa, use sempre a máscara. Isso aí, nesse tempo de pandemia, é necessário, tá? Vocês não podem esquecer disso. Eu estou dando aula sem a máscara. Agora, quando eu saio daqui, eu sou obrigado a colocar a máscara, tá? Todo mundo da gravação usa máscara. Nós ficamos com distanciamento social sempre em voga, tem que sempre ter, e nós temos que prestar atenção nisso, que é para a gente poder preservar a nós e aos outros também, tá ok? Muito obrigado, e foi só isso, tá? Muito obrigado pela atenção.